Olá, pessoal. Voltei agora na nossa parte fechada com vocês aqui para a gente dar uma olhada na movimentação do nosso mercado. Eu sei que foi bem geral que eu passei, né? Desde um pouquinho de macroeconomia, um pouco de macropolítica também, o que aconteceu ali na semana, os principais mercados, né? Vamos dar só uma olhadinha antes de ver o nosso mercado, a parte de commodities, que eu acho extremamente importante. O Hélio comentando sobre a volatilidade do nosso mercado, bizarro. Hélio, até talvez fosse natural que a gente tivesse uma correção depois de 5 dias de alta, né? Lembre-se que o mercado não vai fazer isso direto quando a gente estava numa zona de resistência. Aqui eu não quero ver o EWZ, eu quero ver só o EWZ sozinho. A gente que produz, sim, o mesmo movimento em relação à corrida, há uma melhor vontade dos players em relação a ativos de risco, mas a gente não tinha como falar que a gente não estava numa zona de resistência. Tá bonitinho o gráfico, inclusive, né? Porque se a gente teve isso aqui de queda, a gente tem isso aqui uh, de inclinação subindo, né? Respeitado, sim, um patamar muito importante, inclusive de julho de 2022, e para a gente subir, engraçado eu falar isso, né? Mas a gente tem que cair para subir. Isso aqui ainda é possível para mim, viu? Isso aqui ainda é possível para mim, apesar de a gente estar vendo uma correção mais aguda em alguns papéis. Ah, então, eu ainda acho que perfeitamente no jogo, alguém poderia dizer: "Eu queria que ela fosse mais comportada", a gente perde no Ibov uma barra de ontem, a gente deixa, é bem verdade, a sombra no semanal após tocar na média rápida, que ainda está descendente, as médias todas para baixo, a tendência de baixa, e tudo mais. Olha como as médias se inclinam para baixo. Quando eu olho o mensal, na verdade, a gente foi lá e pescou a média vermelha aqui é a de 144, a média vermelha é de 72 períodos, né. O Stormer aproxima, por exemplo, o Stormer aproxima por 80 períodos, nenhum problema, e como a gente corrige numa ideia, inclusive, de formação, possibilidade de formação de ponto contínuo numa sexta-feira, que a gente subiu bastante em diversos ativos. Logo no início do dia, o micro topo duplo do não é bem a formação que o Albrooks coloca como um micro topo duplo, um pouquinho mais alongado e que um pouco mais de correção. Mas a gente continua ainda com a ideia de ter uma linha de referência dentro da nossa alta. Ah, eu Tá no script. O que toma stop, tá bom, algumas coisas saem porque você quer movimento mais curto, mas ainda tá no script isso daí. Um ponto importante que talvez não pudesse perder seria 2 aqui, né? Se a gente pegar este ponto, que a gente pode corrigir pela bandeira formada hoje, e aí eu vou pegar um pouco mais embaixo, a base daquele dia, que inclusive no intradiário eu falei: puxa, pessoal, aqui eu esperava a correção para a gente entrar na buy zone do Crane para depois subir. Então, este é um ponto importante, porque o mercado simplesmente catapultou para cima, fez ao contrário. E aqui, ainda até aqui, viu, Hélio, para mim seria normal a gente fazer isso para subir mais, apesar de eu ter e entender que, para mim, o mercado continua numa tendência de baixa. Claro que o movimento de alta visto durante a semana foi bem intenso. A gente está na troca da polaridade, termina numa sexta-feira que deixa esta
dúvida. Você sabe que seria o primeiro ponto, e eu fiz isso dentro da minha carteira, de iniciar as posições defensivas. Início, eu comecei a trabalhar ali com 6, acho que deu 6% do notional da minha carteira. Não muito ainda não, até porque eu acho que a gente pode ir mais sim, né? Quando eu olho aqui a visão do BOVA, a visão do BOVA, olha como a gente cria aquela ideia de ter rompido uma linha de tendência e depois de escorregar. Eu sei que normalmente isso daí é feito com uma ida maior acima da linha de tendência, né? Não precisa ser tanto quanto eu coloquei, porque aqui é onde eu espero que realmente a gente tenha a resistência, né? É que se eu fosse colocar aonde eu espero. A gente bateu numa linha importante aqui, né? Tem esses topos, onde catapultou, mas onde eu espero a resistência maior do mercado é na média de 200 lá para cima. Então, ainda fica legal para os setups de ponto contínuo, ainda fica legal para os setups de rompe uma linha de tendência, corrige, depois vai. E a gente fecha o primeiro dos gaps mais significativos. Aqui a gente já teve um gap, né? Um gapzinho, mas a gente fecha o primeiro dos gaps mais significativos. A bem da verdade, eu tenho que dizer que continua uma tendência de baixa. E de longe o nosso mercado tem a mesma atratividade, qual seja do próprio mercado de renda variável do S&P, com estas empresas aqui, ou da Nasdaq, enfim, qual seja. Olha como a gente fecha uma semana na máxima lá, da Nasdaq também, do Dow também, do Russell em menos, mais fraco, são mais empresas, e aqui você tem os bancos regionais, inclusive, mas mesmo assim subindo. Uma coisa que eu comentei, aí deixei para falar aqui na área fechada, só nós mesmo, como eu tinha falado da posição interessante de Water Resources, Water Resources quando estava bem aqui, isso que foi uma sexta-feira, né? Eu tinha já colocado a Pacer KZ, a Cal 100 para vocês, e aqui a Invesco Water Resources, empresa, ETF relacionada a empresas desde tratamento de água, a gente já coloquei na sexta-feira toda a composição da ETF. Tá indo embora, ficou legal, né? Esse é um outro setup que nós vamos falar no treinamento. Eu tenho uma linha de tendência de algo bem inclinado, né? De uma tendência de alta bem forte. A gente perde ela, mas não avança muito longe. E muitas vezes, inclusive numa zona de suporte, às vezes não, mas a gente começa uma acumulação. Esses players querem acumular isso para depois ir embora, tá? Esse é um movimento bem potente. Algumas vezes, inclusive, forçando ir para baixo num rompimento falso. Isso é muito o que eu comentei essa semana com vocês. Padrões, por exemplo, PSSA3. Acho que foi semana passada que eu falei de PSSA3, mostrei todo um estudo que eu já tinha feito antes. Vamos agora aproveitar esses últimos minutos antes de The Big Boss, Thiago Bizzi, entrar ao vivo para fazer o fechamento do mercado e vamos dar uma olhada no semanal em todos os ativos. Se tiverem dúvida, estou olhando o chat aqui com vocês também, para a gente trabalhar junto. Olha, é um papel bem difícil de trabalhar. Pois realmente Tanuri entrou comprando, eu não consegui mais. ABC,
Tá ali na média de 200, mas não, a gente vai ter coisa melhor. A gente viu a cervejaria Petrópolis. A gente está vendo várias coisas sobre crédito, né, pessoal? Eu acho que vocês viram, por exemplo, recomendo uma palestra, inclusive de um fundo que eu tenho, um webinar ontem feito pelo Marcelo Fai, com a equipe do Iridium, né? Com a equipe do Iridium, trazendo informações ali em de primeira ali. É um fundo grande que eu tenho de CRI. O Iridium é um fundo misto entre high yield, high grade e FOF, inclusive. E a gente está vendo essa questão do crédito privado dando uma agulhada. O fato é o seguinte, as pessoas usam crédito privado na carteira para conseguir mais do que as emissões bancárias com o risco emissor banco. O crédito privado, os fundos de crédito privado vão diluir isso em várias carteiras, mas você vai ter o crédito de uma terceira não controlável. E do que título público, porque daí o prêmio é menor, o risco também é infinitamente menor. Quer ganhar mais dinheiro? Quero sim. Mas se prepare, crédito privado ali de 2 em 2 anos, a gente viu o último em 2020 no Covid, todo mundo viu isso, inclusive todos os mercados, e agora em 2022, que inclusive é tema que eu coloquei agora, de que ainda não aconteceu nos Estados Unidos. Ainda não aconteceu nenhum problema mais grave de crédito privado nos Estados Unidos. O que a gente viu foi a questão dos bancos. E que pode afetar a questão do crescimento justamente pelo crédito privado, ou seja, pela falta de dar crédito às empresas em relação ao crescimento. Então, a Ambev foi privilegiada, mas deu uma voltada toda. Não? Isso foi hoje. Na questão da cervejaria Petrópolis. Então, cuidado com os papéis, entendam os papéis que trabalham em tendência e que trabalham com retornos a médias. Não, agro, inclusive, faz um trem feio, né? Parece que está aqui, voltar lá para baixo. Alpa não me interessa. Os shopping centers ganham forças, mas Iguatemi hoje também cai para caramba, Mar não. Lojas Marisa, que publicou balanço, foi uma das empresas que publicaram balanço atrasado. Note a desidratação dos balanços que a gente teve dentro das empresas. Isso aí foi tema do Stuberg falando também naquele vídeo. Eu não coloquei, não cheguei inteiro, né? Não cheguei inteiro onde ele falava, inclusive, sobre isso. Luquinha, Lucas, dê uma olhada no desenho que Ambipar tá falando e como eu coloquei para você, né? Uma brincadeira interna nossa aqui, mas eu tô bem de olho em Ambipar, tá? Eu tô bem de olho em Ambipar. Uma das coisas que a gente deveria sempre olhar, Hélio, é assim, as empresas que realmente deram esta guinada forte e grande, né? Até a Braskem fez isso. Quer dizer, uma perna muito inclinada que diferencia das outras. A gente já tinha isso em Ecor, foi uma posição que a gente tomou. Só que já tinha acontecido antes, não foi de agora, né? Que perna inclinada, aqui ó, tum, né? A gente está comprado nesse papel em tendência de alta. Estou tentando aqui MYK3 na ideia do 1, 2, 3 de compra, o Joy Ross o rompimento disso aqui se mantendo acima de 11,93, enfim. Por aí vai. A gente deveria prestar atenção nesses papéis. Com qual ideia? A ideia, assim, agora bem rapidinho aqui, é de aproveitar momentum dentro do Factor Investing. Sim, momentum. São os cavalões grandes, né? Quando você fala de preço, como por exemplo os frigoríficos, empresas que você acha que o valuation está barato, está mais ligado ao preço e valor. Quando você fala
baixa volatilidade, você vai falar de qualidade, né. Quando você fala de menor risco e também volatilidade, também você vai, procurar isso aqui. Claro que crescimento são aquelas empresas, que ainda não têm um projeto posto. Vale é de crescimento? Claro que não, Vale está formada, é a segunda maior mineradora do mundo, para tirar ela é dureza. E aqui a ideia de a gente sempre ter um especialista nos auxiliando. Então estou de olho sim em Ambipar. Eu não vejo entrada pelo semanal, tá? Do jeito que ela fez. Há um rompimento falso? Mas o stop está lá embaixo, eu estou procurando outro tipo de entrada. Muito provavelmente a gente vai conseguir capturar uma parte do movimento aí via que a estratégia Quantum nosso daqui a pouco. Daí vamos para a Mer, pulamos, Anima. A gente não vai ter muitas empresas que. Por quê? Porque eu quero algo que evidentemente está mudando. Por isso prestar atenção nas que subiram, igual o Cavalão, né? E não as que estão fracas. Que estão fracas posso até querer vender, no mercado está num ponto, até poderia. Né? Não vou vender Anima, que já caiu demais, mas eu acho um pouco afastado a Arezo, que no fim tem um candle pavio. Interessante, esse movimento veio hoje, né? Veio hoje. Legal para ter aquela armadilha dos vendidos que entraram hoje. Mas eu não tô tão. Aliás, eu não estou nem um pouco interessado no setor de varejo agora, pela sazonalidade. B3 não tá legal, né? B3. Os bancos ganharam um pouquinho de força. Eu dos bancos gosto bastante de Banco do Brasil. Não mexeria com Bradesco. É uma posição que chegou muito próximo, né, do stop nosso. Mas ok, bife não tá legal. Setor de proteína continua com os seus desafios desse ano. Blau, eu não gosto de trabalhar depois de uma pancada, apesar de eu gostar da empresa. Olha, mas apesar de que eu tenho que entender que a maior parte do movimento. Peraí. Em Boa Vista já foi feito, né? Começa assim, quando eu olho no Zoom, fica para cima da. Não, mas eu não é isso que eu procuro, tá? Eu realmente estou procurando coisas mais fáceis. Não, BPAC aí não, BEPAN não. Vivan tem uma forte tendência de baixa. Difícil, setor de proteína. Braskem está afastada da média, eu fico de olho, Braskem, muito mais para a gente operar no Intra, a gente perseguiu essa semana essa bandeirinha que está sendo formada no diário, fica com uma posição legalzinha nos 60 minutos, mais para olhar dessa forma, em questão, mas assim, papéis que caíram, ela já teve 60, Kaplan, está aí nos 20, quase, tá em cima de uma linha de referência, pelo critério de valor, né, uma empresa, não, mas também não, tem diversas coisas aí que eu não gosto.
Lembre-se que todo Factor Investing é baseado em coisas, em critérios de escolha das melhores empresas possíveis. Não é porque caiu demais que é valor aqui, né? Assim tem que ter o melhor critério. Qual? Tá, qual? O de cada um. Para mim, Braskem não é uma empresa que eu investiria nesse momento da existência dela. Interessante, Sebave foi bastante milho que não para de cair. Tem caminho para mais quedas. A gente que terminou a nossa safra aqui, não tá com uma correlação bem diferente de Chicago. Aqui que agora está acompanhando, ontem que tinha feito um rompimento, está acompanhando o Ecor 3, mas eu prefiro a Ecor 3 nesse momento. Não. Chamou a atenção algumas elétricas, né? Cielo foi uma delas, Elete também. Semin, Semin tá bonitinha, bonitinha. Ele tem opções, dá para montar travas de alta. Tá bonitinha isso aqui. Talvez. Reinaldo, eu vou, como a gente está fazendo o programa ali, o resumo da semana, vou te pedir para você colocar, me desculpe, essa pergunta para o Bizi, vai encaixar inclusive melhor com o programa dele de fechamento de mercado, olhando o que aconteceu com o BIF, tá? Que está terminando a próxima mínima, né? Algumas elétricas se destacaram, veja CPFL, a Copel não. A minha vontade de atuação no semanal ainda é pouca em relação, lembre-se que eu falei, para mim continua em tendência de baixa o nosso mercado. Eu posso estar errado e pagar por isso? Sim, eu já perdi um pedaço do movimento se efetivamente o Ibov for fazer esse trem do tipo aqui, ó, do tipo que fez lá em julho do ano passado, e eu não acho, eu vou começar a ficar com muito poucas posições, né? Curi continua nas suas máximas. A gente está posicionado em direcional. Estrela não. A gente teve um movimento importante dos juros terminando próximo às mínimas. Dá uma aliviada. Apesar de toda ali a confusão e eu não ter gostado tanto do arcabouço fiscal, a forma complicada com que a ideia de manter um gasto mínimo. Não, não. Não, antes era teto, não é piso mínimo, era teto a ideia, né? Pelo menos é um tema que começa a ser superado, já que foi apresentado. A gente está posicionado em direcional aí, longa data, continua. XCO não. Ecor, a gente chama bem atenção na semana, tá? Chama bem atenção na semana, um setup que eu gosto muito de reversão, afinal de contas, é um V e aí cai uma semana depois de abrir a banda, né? No que abre, a banda não abre, pensa um elástico, né? Ela tem que voltar, ela tem que dar aquela voltada para depois ir. E aqui tá, mas a gente já se posicionou em swing trade. Por isso que eu quiser. Também dosando as posições em relação a prazo, tempo. Elete, tá interessante. Eu concordo. Apesar da sacaneada que deu há 2 semanas atrás. Bise na área. Eu gosto de Elete. Inclusive, eu prefiro a 3 nesse momento do que a 6. O Bise já vai entrar com vocês, e eu também aí já vou sair, não tem como comprar Embraer, apesar de entender ela bem forte, em BR também. Equatorial foi bonito esse movimento, né? Foi um movimento que eu perdi. Falei e perdi.
Os links dos vídeos eu coloco sim, Jesse, aqui. Assim que eu terminar, eu coloco, tá? Quer ver que eu não. A ideia não é colocar o vídeo inteiro, a ideia é colocar uma parte central que eu gostaria de expor o tema para vocês. Ferbasa foi outra, né? Mas eu não sou fã de operar movimentos bem agudos, pá, pancada, mas ela respeitou o suporte, é para ficar de olho. É um pouco daquela rotação que a gente vinha vendo do IMAT enfraquecendo, eu vejo ele voltando a ficar forte. Teoria está muito difícil de trabalhar faz tempo. A gente já tentou uma ou duas vezes, eu desisti. Essa é uma atitude prudente, né? Aprendendo a gente trabalhou esse movimento. Não, mas aí não. A gente está vendo a ótica do semanal e não faz sentido. A gente tem um pivô de baixa em Ipera. Claro, fechou fora, fechou dentro, que a gente tem dentro dessa correção de sexta-feira. Justamente a correção de sexta-feira no Ibov, na linha no 101.800 ali, que era uma resistência, foi aonde voltou. Esse tipo de movimento parecido aconteceu. Eu vi hoje tentando, fiquei muito esperto ver se haveria oportunidade em Guatemi no rompimento, mas não quis entrar. E a RBR começa a me chamar a atenção, por incrível que pareça, mas não é o que eu quero, né? Itaúsa fez um movimento que desde ontem chamou a atenção, né? Um gap de fuga. Usiminas também tem e continua com essa ideia, né? Dentro de valor poderia ter ser papéis que me chamariam a atenção, claro que eu viria ela assim, ó, né? Ela está no meio de uma consolidação. Não vou. Para mim, os bancos não estão lá na sua melhor fase. Em termos do quê? Momentum. Klabin foi lá para baixo, voltou. Nossa, mas está feio isso aqui. É uma empresa que eu gosto, mas o gráfico está me mandando não ficar perto. Eu já estou terminando aqui. Local web não. Bastante das BDRs vão ficar interessante, óbvio, né? O mercado americano tá interessante. O Mater Dei não. Movida que já tinha aqui uma latinha chacoalhada, é também um Shark. O movimento veio até a resistência, ficou interessante. Movida, apesar das médias estarem para baixo, os juros estarem alto, mas a gente está vendo um arrefecimento dos juros aqui, né? Porque a correlação dos juros locadoras não combina com juros altos. Elas sofrem mesmo. Tem papéis também que dão sinais de venda, né? Por isso eu quero dar uma olhada mais com atenção. Enquanto eu estou olhando a parte long. A Onco está nova, na Onco Clínicas está nova na minha base. Vocês que me chamaram a atenção, publicou balanço. Eu dei uma rápida lida no balanço, mas eu ainda vou estudar bem mais a empresa. Eu não conheço. Então ali eu não estou operando. Eu sou muito criterioso com isso. Eu vou estudar a empresa, mas não é o gráfico que conta. É.
Meu ponto de achado de entrada e saída é pelo gráfico, mas eu preciso de outras coisas, eu preciso entender o setor, a empresa, etc. Ali tem os meus escritórios. PSC3 fica sobrevendida, tá legalzinha para começar a fazer aquele movimento que a gente gosta, mas ainda é cedo o momentum para baixo. Com uns candles, porque ela trabalha muito bem perdendo uma faixa e bum, indo para cima. Ou eu espero bum indo para cima, ou eu quero aquele vai para baixo e ainda consegue pegar aqui. A gente já normalmente nas operações em que a gente tem o legado financeiro dela está muito longe. A gente, quando pegou o legado financeiro, pegou lá embaixo. Mas ela é louquinha para fazer essas falhas, né? PTBL, olha só que coisa, indo para baixo, Qualicorp vai indo para o inferno. Veio, ainda mantém-se dentro do retângulo. Interessante o movimento de Raizen, mas eu não tenho o que fazer aí. Honey Baby, olha só. Tem aquela ideia, né, que eu vou apresentar de novo para vocês. O Bizzy vai também falar sobre ele. Fica interessante. Quando a gente perde uma linha de tendência, mantém uma consolidação de acumulação. Os pares, Suzano e Klabin, estão bem ruins. Ela muito mais destinada ao mercado interno de papelão fluff, quer dizer papelão para embalagem. Olha, Home 3. Puta, mas aqui eu perdi. O BIS já está começando, esse APR11 mantém o rompimento? Deixa eu voltar. Esse APR11, eu não gosto de trabalhar ela, tá? Mas é uma possibilidade. Eu já terminando aqui, aí o Biz entrando com vocês em 10, 9, a Tasa, que eu perdi. 8, 7, Tesla. Esse movimento de Tupi foi feito ontem, porque ela tinha... GPA, mas GPA é muito ruim. Não, o Unipar fica bem atrapalhada. Bem atrapalhada na pontinha da banda de Bollinger, tá vendo? Talvez valha, eu gosto desse candle pavio. E aí eu trabalharia com opções. Podemos fazer isso logo na segunda de manhã. Vibra numa área de suporte, tem Twin Towers. E eu vou terminando com o dólar, que termina uma semana bem, talvez proteger posições em VEG, né? Eu sei que foi um movimento bem enroladão. Dólar futuro, o Biz vai ver com vocês. Dolfut. Um movimento importante, mas em linha com que, tá vendo? Bum, veio para baixo. Chega, fecha na mínima, perto da zona de 5, aonde tinha suporte antes, mas veio assim, ó, abaixo, e aqui tentou subir, voltou, mas em linha também com o que o dólar está fazendo no resto do mundo, né? Quando você olha o DXY. Na semana. Fecha em baixa, privilegiando as commodities. Pessoal, eu vou terminando o programa agora aqui, vou só passar um busy falando sobre o treinamento que a gente vai fazer
no dia 10 até o dia 14, Mentoria Trader, qual eu convido vocês novamente, porque vai ser muito top mesmo. Agradecendo meus amigos Tanzini, a Ari, Jesse Livermore, hein? Vou botar os links daqui a pouquinho. O Bizzy, que está aqui, da Big Boss, Reinaldo, e todo mundo que está aqui na LS, na minha casa, sua casa, a nossa casa, ls.com.br. Vai ser um bom final de semana, até a semana que vem. Quer começar a operar no mercado financeiro, mas não sabe por onde começar? A Mentoria Trader é a oportunidade perfeita para aprender as funções básicas da plataforma Profit, montar um layout, estudar o mercado e ainda aprender desde a essência do day trade, gestão de risco, análise técnica, tape reading, setups, índice, dólar e muito mais. Ideal para quem entende a importância da preparação, a Mentoria Trader te ajuda a se tornar um trader mais confiante e consistente. Não perca essa oportunidade, acesse o link abaixo e descubra como a Mentoria Trader pode te ajudar a alcançar os seus objetivos.